Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Desde já quero agradecer a você que assistiu a nossa primeira aula, a aula de estreia. Fica com a gente para que vocês acompanhem todo o nosso processo de aprendizagem. E na aula 2, na segunda aula hoje, nós temos alguns conceitos especiais para aprender. O primeiro vai ser o conceito de igualdade de conjuntos. Até a aula passada, nós aprendemos os conceitos iniciais, mas nós só estávamos falando entre elemento e conjunto. Nós terminamos a aula mostrando se um elemento pertence ou se não pertence a um conjunto. Só que agora, nesse início de aula, nós vamos já começar a trabalhar com dois conjuntos, tá? Então, o nosso primeiro conceito de hoje é sobre a igualdade de conjuntos. O que é que significa isso? Quando é que dois conjuntos vão ser iguais? Então, a definição é essa primeira daqui. Dois conjuntos vão ser iguais se possuírem os mesmos elementos. Se possuírem os mesmos elementos. Obrigatoriamente e criteriosamente, eles devem ter os mesmos elementos, ok? Então, o conceito ele é bem simples, a definição ela é também bem simples. Você viu dois conjuntos, você quer saber se eles são iguais, então você precisa olhar para os elementos dentro, ok? Você precisa olhar para os seus elementos de dentro. Se todos os elementos, tanto de um quanto de outro, forem iguais, tiverem os mesmos elementos, então sim, esses conjuntos eles são iguais, beleza? Então, como é que a gente representa? É algo que a gente já conhece, tá? Se A e B são dois conjuntos, e se A for igual a B, ou seja, depois nós temos dois conjuntos, A e B. E agora nós vimos que A tem os mesmos elementos de B, ou seja, se A for igual a B, como é que a gente representa? Nós representamos A igual a B, sem problema nenhum, bem tranquilo, né não? Caso contrário, se tiver pelo menos um elemento que for diferente, tanto no primeiro quanto no segundo conjunto, se tiver pelo menos um elemento diferente, então quer dizer que eles não são iguais ou diferentes. E nós vamos usar esse símbolo daqui, o símbolo de diferente. Então, olhou para os dois conjuntos, viu que todos os elementos de um são os mesmos elementos do outro, então o primeiro conjunto é igual ao segundo conjunto. Agora, olhou para um, já viu que pelo menos um elemento é diferente, então o primeiro é diferente do outro. Para a gente fixar bem e ver, eu coloquei esse exemplo aqui no final, que tem o seguinte, esse primeiro conjunto, lembra que os conjuntos são formados por essas chaves, ok? Então, esse primeiro conjunto é o conjunto que tem o elemento 1 e o elemento 2. Nesse segundo conjunto aqui, nós temos o elemento 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2. E por que eu coloquei que esses dois conjuntos são iguais? Aí a gente vai lembrar da aula passada, do final da aula passada, que eu disse o seguinte. Olha, no nosso estudo de conjuntos, na nossa formação de conjuntos, nós não vamos nos preocupar com as repetições. Uma letra, um número, um elemento, ele pode repetir 1 milhão de vezes, que para o nosso conjunto ele vai ser contado como um único elemento. Lembram disso? Isso foi da aula passada. Então, por essa definição que nós vemos que esses dois conjuntos são iguais, porque independente de todas essas repetições aqui, eu só tenho que contar uma vez. Então, eu posso só contar esse primeiro 1 e esse primeiro 2. Todas as outras repetições eu ignoro, porque eu não conto, eu não levo em conta. Então, se eu só tenho esses dois elementos repetidos aqui dentro, e eu só tenho esses dois aqui e não se repetem, esses dois conjuntos são iguais. Aqui tem o elemento 1, aqui tem o elemento 1. Aqui tem o elemento 2, aqui tem o elemento 2. Aqui tem mais algum elemento fora o 1 e o 2? Não. Aqui tem algum elemento fora o 1 e o 2? Também não. Então, se esses dois conjuntos possuem os mesmos elementos, então eles são dito que eles são iguais, certo? Essa é a definição
de conjuntos iguais. E agora eu vou apagar rapidinho e nós vamos para o próximo conceito. Um minuto só. Voltando ao nosso vídeo, nós temos agora um novo conceito para aprender. O primeiro nós vimos como é que são dois conjuntos quando eles são iguais, ok? Continuando agora, nós temos o seguinte. Nós temos um conjunto especial para nós sabermos identificar, que é o conjunto vazio. O conjunto vazio, com certeza você já teve a oportunidade de ouvir falar dele, mas o conjunto vazio nada mais é do que um conjunto que não possui elemento nenhum. Ele é vazio. Quando uma sacola está vazia, ela não tem nada. Quando um carrinho está vazio, ele também não tem nada. Então, o conjunto vazio, a definição dele é que o conjunto vazio não possui nenhum elemento. Não existe ninguém nesse conjunto, ok? Ninguém. E agora vem a sua representação. Ele ganha um símbolo especial. Esse símbolo é esse carinha daqui, o círculo cortado, ou esse daqui, essas duas chaves abertas, sem nada dentro, ok? Então, esses são os símbolos do conjunto vazio. Ou ele aparece assim, ou ele aparece assim. O mais usual é esse cara daqui, ok? Mas como assim? Como é que a gente pode entender como é que isso pode formar um conjunto vazio? Basicamente, é só a gente colocar uma condição para um elemento em que ele não exista. Como esse exemplo daqui, ó. Vai entrar alguns elementos novos e eu vou falar para vocês o que é. A leitura disso daqui diz o seguinte: x é um elemento tal que, essa barra daqui significa o tal que. Eu vou colocar ela bem aqui no cantinho para vocês anotarem aí, ó. Vocês leem tal que, tá bom? Então, x ele vai ser um elemento tal que x, ou seja, o elemento, vai ser um estado brasileiro que inicia seu nome com a letra Z. Compreenderam? Sacaram como é que lê? Então, toda vez agora que você vê essa barra vertical, você vai ler como um tal que. Então, x é um elemento e esse elemento que nós vamos ter dentro desse conjunto vão ser todos os estados brasileiros cujo seu nome iniciem com a letra Z. Qual é o estado brasileiro que inicia com a letra Z? Isso mesmo, nenhum. Então, dentro desse conjunto aqui, dentro do conjunto que está sendo indicado, não existe ninguém que ocupe essa caracterização. Não existe nenhum elemento em que possamos dizer que ele faz parte desse conjunto, porque não tem nenhum estado brasileiro que inicie seu nome com a letra Z. Então, qual é a resposta disso aqui? Se não tem nenhum elemento que isso faça parte, então esse conjunto ele é um conjunto vazio ou assim, certo? Essa é a resposta que nós devemos ter para isso. Então, o conjunto vazio são todos os conjuntos em que nenhum elemento exista para aquela condição, ok? Não existe nenhum elemento cujo o nome desse estado brasileiro seja com a letra Z. Não existe. Então, esse conjunto é vazio, porque não tem nenhum elemento que faça parte, que atenda essa condição, ok? Sacaram como é o conjunto vazio? Então, agora nós vamos ver outro conjunto. Esse conjunto vai se chamar o conjunto unitário. Eu vou apagar aqui rapidinho para vocês verem, para copiar, e já já eu volto. Só um instantinho só. Voltando com o nosso assunto e continuando, agora nós vamos falar do conjunto unitário, certo? Nós falamos anteriormente do conjunto vazio, tinha aquele símbolo lá que era o círculo cortado, e que não tinha ninguém, não poderia existir ninguém naquele conjunto. Ao contrário desse, o conjunto unitário é o conjunto que só vai ter um único elemento. Gravem bem isso. Um único elemento e mais ninguém.
Então, todo conjunto que só tiver um elemento, ele vai ser chamado de conjunto unitário. Então, o conjunto unitário ele é formado por um único elemento. E agora vamos para o exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Nesse exemplo, eu botei uma observação bem aqui embaixo, bem no cantinho mesmo, que não quero me aprofundar muito nela, mas é só para a gente relembrar, que diz o seguinte: nós já aprendemos que essa barra vertical significa o quê? Isso mesmo, o tal que. Então, está dizendo o quê? Que x é um elemento, tal que esse elemento é um número natural que é par e primo ao mesmo tempo. Ok? Então, os elementos que nós vamos formar nesse exemplo vai ser um número x, um elemento x, só que esse elemento x ele tem que, primeiro, ser um número natural. Segundo, ele tem que ser par. E terceiro, ele tem que ser primo. Número natural, número par e número primo. Os elementos desse conjunto têm que seguir essa regra, ok? E que elementos vão ser esse? Que conjunto nós vamos conseguir formar com essa regra? Ó, número natural nós sabemos, ok? Os números naturais são aqueles números positivos que nós aprendemos, são os primeiros que nós aprendemos a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então, os números naturais são esses. Não tem vírgula, não tem fração, não tem negativo. Beleza? Deu para relembrar o que é um natural. Número par todo mundo conhece. Número par começa 0, 2, 4, 6, 8, 10, por aí vai também. Então, nós sabemos já o que é um número par, já sabemos o que é um número natural, e agora nós temos que encontrar no número natural par quem é o número primo. E aí nós vamos relembrar quem são os números primos. Os números primos são aqueles números que eles só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Aí você pode perguntar, Rodrigo, mas assim eu consigo dividir 3 por 2, dá 1,5? Sim, você consegue. Mas essa divisão que eu estou falando aqui é uma divisão exata, em que o resto ele tem que dar 0. Certo? Então, os números primos, eles só conseguem ser divididos por 1 e por ele mesmo nas divisões exatas. Sacou? Copiou isso daí? Não vou querer me aprofundar muito, porque nós vamos mais para frente tratar só desses números, mas é isso. Então, o número que nós estamos procurando dentro dos naturais é um número em que ele tem que ser par, ele tem que ser natural e ele tem que ser primo. Eu coloquei aqui embaixo, bem no cantinho embaixo mesmo de azul, quais são as listas de números primos. E a gente percebe que, dentre esses daqui, o único que é par é quem? O 2. Exatamente, o número 2, ele é o único número par que também ele é primo. Não existe nenhum outro número par que seja primo. Só o 2, certo? Então, a nossa resposta, logicamente, é que o único elemento desse conjunto daqui, descrito por essa lei, é o número 2. Fora o 2, não existe nenhum outro número que completa todos esses requisitos. Então, esse conjunto daqui, ele é um conjunto unitário, porque só tem um único elemento em que faz parte desse conjunto. Beleza? Conseguiu entender direitinho? Então, vamos relembrar o que nós vimos nesse vídeo hoje. A primeira etapa do nosso vídeo foi o quê? Trabalhar sobre igualdade de conjuntos. É muito importante que vocês revejam, que vocês repitam o que vocês estão aprendendo, certo? Então, a primeira etapa foi igualdade de conjuntos. Dois conjuntos vão ser iguais quando eles tiverem os mesmos elementos, ok? Quando eles tiverem os mesmos elementos. Passando para o próximo assunto, nós vimos o conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto em que não existe nenhum elemento. Nenhum elemento, ok? O símbolo dele é o círculo cortado ou as duas chaves vazias dentro.
E agora nós chegamos no conjunto unitário. E o conjunto unitário é aquele conjunto em que a resposta ou o elemento que tem dentro dele tem que ser único. Então, a definição é que os conjuntos unitários são formados por apenas um único elemento. Encontrou um conjunto e que só tenha uma resposta? Então, ele é um conjunto unitário, ok? Para a gente finalizar o vídeo, eu tenho uma dica, uma observação importantíssima para mostrar para vocês. Eu vou apagando rapidão aqui para você. Enquanto eu estou apagando, deixa eu deixar um recadinho para você. Se é a primeira vez que você está vindo nesse vídeo, vai lá, vai aparecer aqui em cima o nosso primeiro vídeo de conjuntos. Esse é o nosso segundo vídeo. Se você gostou, então assiste a nossa série completa, tá bom? A nossa série está começando agora, está bem curtinha, está bem objetiva, está bem detalhada, que é para vocês aprenderem. Então, curtam, compartilhem o canal, indiquem para os seus amigos. Se está te ajudando, cara, curte mesmo. Se esse assunto entrou na tua cabeça, se você conseguiu finalmente entender, esse é o meu objetivo, de fazer vocês entenderem e fazer vocês amarem essa matéria maravilhosa que é a matemática. Então curte, comenta, compartilha com seus melhores amigos, indiquem mesmo para que nós possamos ter um mundo mais matemático, ok? Então a observação é essa, deixa eu copiar aqui, que ela é bem rápida. Percebam o seguinte, ó, isso daqui é totalmente diferente do que isso daqui, certo? É essa observação que eu quero deixar para esse final. O vazio é totalmente diferente do que o conjunto unitário do vazio. Isso que vocês devem prestar atenção, porque isso despenca nas provas, tanto de vestibulares quanto de concurso, como uma casca de banana. Muita gente acha que esse carinha daqui também é o vazio, e isso não é verdade, tá ok? Então vamos relembrar o seguinte, o vazio, ele pode representar por esse símbolo daqui, mas ele também pode ser representado por esse símbolo daqui, certo? As duas chaves sem nada dentro. Isso daqui também se refere ao conjunto vazio. Tanto esse quanto esse são conjuntos vazios. Ok. Agora, isso daqui já não é um conjunto vazio. Isso daqui é um conjunto em que ele é unitário. Certo? Esse conjunto é um conjunto unitário porque ele só tem um elemento dentro dele. E quem é? O elemento que está dentro dele é justamente o conjunto vazio. Ah, então quer dizer que um conjunto pode ser elemento de outro conjunto? Sim. Um conjunto pode ser elemento, pode se tornar um elemento de outro conjunto, sim. Esse é o exemplo para vocês verem, porque aqui, esse conjunto, ele não é vazio. Ele é um conjunto unitário. Mas o elemento, o único elemento que está dentro dele é o conjunto vazio. Ok? Então, não confundam mais. Isso daqui e isso daqui representam um conjunto vazio. Isso daqui já não é mais o conjunto vazio. Esse complexo aqui vai ser um conjunto unitário em que o elemento vai ser o vazio. Ok? Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Fiquem atentos, porque logo, logo vai ter a nossa terceira aula. Se você gostou, mais uma vez, deixe o seu joinha aqui. Nesse final já deve estar aparecendo o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Vai ter mais vídeos como esse para que nós possamos aprender cada vez mais. Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.